Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio. Esteja pronto para a sua transição de carreira. Esse é o episódio número 17. E o assunto de hoje vai ser uma nova carreira após os 40 anos. Isso é possível? Eu tô com 47. Com quantos anos você tá? Eu sou a Alessandra de Faria, ensino pessoas insatisfeitas no trabalho a encontrarem a carreira dos sonhos. Da mesma forma que eu encontrei, é isso que eu desejo para todo mundo. Pense assim, é sempre bom recomeçar. Quem nunca passou por um momento de transição, de dúvidas, querendo mudar de trabalho, mudar de casa, tem gente até que chega nos 40, quer mudar de marido, de esposa. Pense assim, 40 anos, se a gente olhar de uma forma fria, seria mais ou menos o meio da vida de uma pessoa. Com o andar natural da carruagem, seria ali metade da vida da pessoa. Hoje, atualmente, a expectativa de vida é por volta de 80 anos de idade, então com uns 40 você estaria ali. Nossa, tenho mais o mesmo tanto de anos que eu vivi pela frente, só que com uma diferença. Na primeira etapa, tem a parte lá de criança, que você não sabia nem andar, não sabia ler e escrever, e dos 40 para frente, você vai viver com toda a experiência, com tudo que você já aprendeu. Então pense assim, quem que nunca ouviu falar essa frase, né? Recomeçar aos 40. Ou na mesma profissão que você tá, ou começar numa profissão totalmente diferente. Pode ser o momento para você ir atrás daquela tão sonhada carreira dos sonhos e fazer alguma coisa profissionalmente que te traga satisfação e felicidade. Pense assim, não é que seja uma coisa fácil arrumar uma carreira nova aos 40 anos de idade, mas nada é impossível. E imagine, você com toda a experiência, todo o conhecimento que você tem, com certeza vai ser muito mais fácil do que foi lá no início. Imagine hoje, se você perdesse tudo que você tem, você já tem o conhecimento e a experiência por ter adquirido isso uma vez. Então a probabilidade nessa segunda chance é que você vai conquistar tudo que você conquistou antes muito mais rápido. Por quê? Porque você já tem experiência. Você já sabe como você fez uma vez, então essa segunda, com certeza, vai ser mais rápida do que foi a conquista da primeira vez. Vou dar um exemplo aqui, quando você entrou na faculdade, na primeira vez foi mais difícil, na segunda, hoje em dia, tem até faculdade que tem acesso com portador de diploma. Você já tem um diploma, o segundo diploma, o acesso à faculdade é mais fácil. Para carreira é a mesma coisa. Você não vai começar do zero, você vai começar a partir do que você tem hoje. Então a bagagem que você já tem vai te servir para esse momento aí de mudança e de novas conquistas, se for o caso. Tem uma pesquisa da Gallup, a Gallup é uma empresa de tecnologia muito utilizada por recursos humanos nas empresas, onde as empresas divulgam as vagas e os candidatos se aplicam, né? Eles concorrem às vagas através desse site. No Brasil tem muitas empresas que utilizam. Eles falaram um dado que no mesmo período do ano passado, comparando o período desse ano com o período do ano passado, teve um aumento de 217,48 na contratação de pessoas com mais de 40 anos de idade. Então, o que no passado era, nossa, 40 anos a pessoa tá velha, hoje em dia o mercado tá olhando de uma forma diferente. Nossa, 40 anos pode ter experiências
e habilidades, principalmente comportamentais, que podem ser boas para o meu negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente no pedágio, nas cidades que tem mais pedágio, a gente via muitas pessoas jovens, né? Início de carreira nos pedágios. Hoje em dia, a gente está vendo uma quantidade de idosos muito grande. Por quê? Qual a habilidade que o idoso tem? O idoso tem a paciência, ele tem toda a experiência e conhecimento. Técnico, provavelmente sabe fazer conta muito rápido, sabe dar troco, já tem alguma experiência na área. Só que mais do que isso, o que ele tem? No geral, tem muito mais paciência do que os jovens que querem entrar ali, ficar pouco tempo e sair. Uma pessoa já mais velha já sabe o que quer, não quer ficar pulando de um emprego para o outro, e a probabilidade de ficar mais tempo ali é maior. Então pense assim, hoje tem cerca aí de 60 mil vagas que são anunciadas nessa plataforma. Nessa plataforma, se eu não me engano, esse número é do primeiro semestre. 10% desse número são pessoas entre 40 e 50 anos. Então o mundo também está mudando, a visão do mundo em relação ao profissional com a idade acima dos 40 também está mudando um pouco. Por quê? Tem muitos pontos positivos para as empresas contratarem essas pessoas. Então a visão não é mais parecida com o que era no passado. E se você tem aí mais de 40, pretende mudar de carreira ou encontrar aquela carreira que te traga satisfação e felicidade, os números são favoráveis para você. E eu vou dar algumas dicas em relação a isso. Você quer ou mudar dentro da sua profissão mesmo, você faz uma atividade, quer mudar de empresa, ou quer mudar totalmente de profissão? Primeiro ponto, estude algo. Porque sempre que a gente está estudando, o cérebro é igual ao músculo, né? Ele se exercita, você tem novos insights. É uma forma de ver o mundo diferente quando você estuda alguma coisa. Independente do assunto que for, se for no teu trabalho ou não. Imagine assim, você quer começar uma carreira nova após os 40 anos. Você precisa listar todas as atividades, qual o conhecimento que essa nova profissão vai exercer de você. Você precisa primeiro correr atrás do conhecimento. Vou dar o meu exemplo. Quando eu fiz a minha mudança, minha transição de carreira do financeiro para o RH, eu não tinha experiência no RH. Não tinha nenhuma experiência no RH. Eu fui atrás de conhecimento, fui fazer um MBA, na época fiz um MBA em gestão de pessoas. E esse movimento me fez ter certeza daquilo que eu queria mudar de área, queria ir para o RH, só que eu tive que ir atrás do conhecimento. Para você se candidatar para uma vaga, conseguir uma oportunidade, você precisa ter experiência e conhecimento naquela área, fora os comportamentos, né? São 3 coisas que normalmente são avaliadas. A experiência você não tem, porque você está indo para uma carreira nova. Agora, o conhecimento você pode buscar previamente. Imagine assim, de 3 itens importantes, você tem um. E talvez tenha outro que sejam as atitudes. E aí você já está com mais de meio caminho andado para conquistar essa nova carreira. Então, imagine assim, você vai fazer o teu plano para mudar de carreira. Tem que ter uma lista das coisas que você vai ter que aprender, dos conhecimentos que você vai ter que ir atrás. Você vai ter que listar onde você vai buscar esse conhecimento também. Mudar para uma carreira nova,
muitas vezes é mais difícil porque o movimento de ter a certeza que é essa carreira pode ser que ele ande em conjunto com a tua profissão atual, o que é bacana. Um parêntese aqui, independente se você vai buscar o emprego na mesma carreira que você tá, após os 40 anos, ou se você vai atrás de uma carreira nova, é ideal que você tenha uma reserva financeira. Com essa idade você precisa se organizar e ter uma reserva financeira para alguma eventualidade e para manter os seus gastos ali durante esse período de transição. Para arrumar um novo emprego aos 40 anos, pense assim, a quantidade, vamos imaginar uma pirâmide, né? A quantidade de vagas nos cargos de entrada, ela é muito grande, só que a exigência também é muito baixa. Conforme você vai subindo na hierarquia, por exemplo, quantidade de cargo de coordenador é um tanto, de gerente já vai diminuindo um pouco, de diretores, executivos, a quantidade no mercado já vai diminuindo, só que o nível de experiência vai aumentando. Então, provavelmente uma pessoa com 40 anos de idade, ela já tem uma certa experiência, um certo conhecimento e já ocupou uma posição, pelo menos intermediária, aí na hierarquia de alguma organização. A quantidade de posições são menores. Esse é um ponto não muito favorável para quem está querendo se recolocar aos 40 anos. Só que, por outro lado, a quantidade de pessoas que têm experiência e os pré-requisitos para essas posições também não são muito grandes. Nesse momento de mudança, você tem que ter a clareza de qual a remuneração você está disposto a aceitar nesse novo desafio. Se for uma recolocação no mercado, tenha clareza de quanto o mercado está pagando. Pode ser que não seja o mesmo que você ganhava na sua última posição e você tem que ter essa clareza para conversar francamente com o teu futuro recrutador. Por outro lado, se você vai para uma nova carreira, pode ser que você tenha que abrir mão de alguma coisa da sua remuneração. Imagine assim, você vai ser avaliado pelos seus comportamentos, pela sua experiência e pelo seu conhecimento. Você tem conhecimento, você tem comportamento, mas não tem experiência. O teu valor no mercado pode ser um pouco menor do que outra pessoa que já tenha a experiência na área. Então você precisa estar disposto aí a abrir mão e ter a noção clara de qual é essa fatia que você pode abrir mão nesse início. Para quê? Para que você consiga a posição e aí num próximo movimento você conquiste aí essa remuneração que você espera, que você tenha planejado, mas esteja pronto para abrir mão de alguma coisa agora no início. É comum em toda mudança de carreira você avaliar a parte financeira. Pense assim, hoje você está numa carreira que você não gosta, está insatisfeito, não se sente realizado e quer ir para uma carreira que você vai ter realização e satisfação no dia a dia. Você tem que estar disposto de abrir mão de alguma coisa. Não dá pra gente ter tudo na vida. Muitas vezes, a tua carreira dos sonhos, você vai ter que abrir mão financeiramente ou vai ter que abrir mão do ego. Quando eu estava no financeiro, fui pro RH, eu estava numa posição regional, já responsável pelo financeiro de várias unidades aqui no Nordeste. Eu tive que dar um passo atrás, ir para uma posição no RH que era em uma unidade só, não era uma unidade muito grande, era uma unidade pequena e era numa localidade que ninguém queria ir, que era Manaus. Quando apareceu essa oportunidade para mim, eu a agarrei com unhas e dentes, porque eu tinha clareza que não seria fácil eu conseguir uma posição na nova carreira que eu queria, mantendo tudo o que eu tinha da anterior. Então você tem que estar disposto e ter a clareza que alcançar a carreira dos seus sonhos,
fazer aquilo que você ama, ter satisfação no trabalho, nem sempre vai ser aquela mesma remuneração lá de trás, num lugar que você estava infeliz, estressado e não queria estar. Sempre coloque na balança. Você só vai fazer a mudança quando a dor de estar no mesmo lugar for maior do que a dor de passar pela mudança. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas e provavelmente tem uma parte financeira aí que é muito importante nesse momento de vida. Imagine aí, falamos um pouco dos itens que você precisa executar para fazer essa mudança com mais tranquilidade, ou conquistar uma nova posição na sua carreira, ou ir atrás de uma nova carreira. Primeiro ponto, estudar. Segundo ponto, networking. É muito importante que você vá atrás de pessoas que trabalham em empresas que você gostaria de trabalhar, ou que trabalham na área que você gostaria de trabalhar. Faça benchmarking. Ligue para pessoas que trabalham, que têm sucesso na profissão que você quer, porque elas podem te falar alguns pontos. Pasmem. Se você conversa com outras pessoas que fazem essa atividade antes, você vai com muito mais clareza para essa nova profissão ou para essa nova recolocação no mercado. Então coloque teu networking em dia. Ele vai te dar ideia do mercado, do que tem, do que não tem. As pessoas não fiquem com vergonha de conversar sobre o assunto. Hoje em dia isso é muito comum. Você ouvir outras visões em relação ao que você quer profissionalmente também vai fazendo você chegar naquela mescla ali de ter a certeza do que você vai encontrar como positivo e coisas que não são boas na sua nova posição. Então, estude, coloque o teu networking em dia. Analise suas habilidades e interesses. Definiu qual posição que você quer lá no futuro? Empreender, quais as habilidades que você vai precisar? Vou precisar aprender de financeiro, vou precisar aprender de contabilidade, de fiscal. Nossa, não sei nada de fiscal. Algum conhecimento você vai ter que buscar para essa nova posição ou essa nova carreira. Imagine assim, uma lista de coisas que você precisa aprender dependendo da carreira. Por exemplo, sou nutricionista, quero virar advogado. Ou, sou advogado, quero virar médico. Sou engenheiro, quero virar médico. Tem um amigo do meu marido que ele estava estudando engenharia e resolveu fazer medicina. Toda mudança vai exigir algum conhecimento novo. Você precisa ter uma clareza e listar quais são esses conhecimentos. Depois ir atrás. Quais são as pessoas ou os locais que vão te dar esse conhecimento que você precisa? Tem que estudar sempre, tem que buscar network, tem que ter clareza do qual conhecimento que você vai precisar para essa nova carreira. A capacidade de aprender coisas novas, hoje em dia, ela é essencial para qualquer profissão, para qualquer trabalho, porque o mundo está mudando muito rápido. Então a gente tem uma necessidade atualmente de ir já aprender, colocar em prática, muito mais rápido do que era no passado. Porque no passado a gente tinha, quase, olhando hoje, pode ser até que é um delay, até você aprender, colocar em prática e aquilo mudar demorava muito. Agora, você mal aprendeu, colocou em prática, já tem outra coisa nova e assim sucessivamente. O mundo está mudando muito rápido e a gente precisa acompanhar para não ficar fora do mercado de trabalho. Isso é natural, tá? Em qualquer profissão que você vai executar. Imagine um médico hoje em dia. A forma com que se faz cirurgias hoje em dia é exatamente a mesma do passado? De jeito nenhum. Quantas cirurgias tem aí por vídeo
E antigamente precisava fazer um corte enorme na pessoa para fazer a cirurgia. Então as coisas estão evoluindo muito e a gente precisa, não que tenha que ir na mesma velocidade, mas a gente tem que ir evoluindo um pouquinho por dia para que a gente não fique muito parado lá atrás. Considere as alternativas de empreender, prestar consultoria, porque com a experiência e com a idade que você tem, com certeza existe no mundo alguém que precisa do conhecimento que você tem. Com 40 anos de idade, com toda a experiência profissional que você tem, leve em consideração vender o teu conhecimento. Porque o conhecimento hoje em dia, ele vale muito mais do que as coisas materiais. O conhecimento, ele traz um retorno muito mais rápido do que a venda de qualquer outro bem. O conhecimento que você tem, ele é só seu, ele é único. Por quê? Porque as suas experiências são únicas. Então, o que você pode passar para outra pessoa é diferente. Isso é só você tem, é diferente do que qualquer outra pessoa no mundo pode fazer. Então, considere como uma alternativa empreender ou prestar consultoria e utilizar o conhecimento que você tem e aí aquele network, porque o relacionamento também é fundamental no momento desse. Pense aí no que te traz felicidade. E antes de você fazer qualquer mudança e atrás de uma nova carreira, pense o que você executa que você não vê o tempo passar. Quais as atividades você faz no dia a dia que aquilo te dá satisfação e felicidade. Muitas vezes a gente não percebe quais são esses itens, né, que trazem felicidade pra gente no dia a dia. Imagine lá na tua infância, o que você fazia na tua infância que você não via o tempo passar? Quais eram as profissões que você falava na tua infância que queria ser? Pode ser que essa tua nova carreira, esse teu momento tenha alguma coisa a ver com essas atividades lá da tua infância. E quando você encontra uma carreira, uma atividade que você tem prazer em fazer e não vê o tempo passar, parece que isso é como se fosse um imã. Vão aparecendo outras pessoas que têm o mesmo interesse e outras pessoas vão te convidando para fazer um trabalho e outro e outro. Quando você menos vê, você está com a agenda lotada e não está conseguindo atender todas as solicitações que aparecem para você. Porque quando você descobre o que você é feliz fazendo, você faz com amor e aquilo sai muito bem feito, ele reverbera, uma pessoa vê que você faz bem feito, a outra vai querer também, isso vira uma roda positiva e que vai te trazendo mais trabalho, mais clientes. Então reflita muito. Não é só sobre remuneração, porque assim, você precisa ser feliz e ter satisfação no trabalho. Mas também, se você tá ali feliz e satisfeito, só que aquilo não te dá remuneração nenhuma, opa, tem alguma coisa errada. Imagine assim, dica de ouro. A melhor profissão para você é aquela que te dá satisfação, felicidade, que resolve o problema de alguém. Porque se resolve o problema de alguém, vai ter alguém disposto a pagar por isso, para você resolver o problema dela. Então precisam ter esses 3 itens em conjunto, porque só a felicidade não vai te dar remuneração e você vai acabar sentindo que você não está contribuindo para o mundo, porque aquilo não está te dando um retorno. Lei do dar e receber tem que estar equilibrado. O tanto que você dá, você tem que receber para você se sentir bem. Se você se doa mais do que você recebe, ou o contrário, quando você se doa pouco e recebe muito, vai ter um incômodo muito grande aí dentro de você. Então reflita sobre isso, reflita sobre o que te traz felicidade. Trace um plano de ação para começar essa nova carreira.
Você já sabe qual é a nova carreira, já sabe qual a nova posição que você quer, trace um plano de ação. E aí um plano de ação que tenha todos os detalhes do que você precisa fazer. Com quem você precisa falar, como vai ser a parte financeira, de onde você vai tirar dinheiro para se manter nesse primeiro início, qual vai ser a perspectiva de retorno financeiro dessa sua atividade. Faça um plano detalhado. Coloque nesse plano também o que você precisa aprender, aonde você vai aprender, como você vai aprender. Um plano de ação detalhado com todos os itens, o que, como, onde você vai fazer, qual o prazo, qual a verba que vai ser necessária para você executar aquela ação, ou não é necessário grana para você fazer aquela atividade. Quanto mais completo for o seu plano de ação, depois vai ficar muito mais fácil a execução e você ver a realização daquilo que você planejou ali no dia a dia. Algumas perguntas para você pensar. Quais os conhecimentos para estar aí no teu plano de ação? Quais conhecimentos você precisa buscar, tem que estar no teu plano de ação? Quais as competências você precisa desenvolver? Para essa nova carreira, você vai precisar desenvolver outras competências? Eu vou precisar me relacionar com o público, vou precisar melhorar minha parte de comunicação. Coloque isso no teu plano de ação. Quais os cursos vão ser obrigatórios e necessários para essa nova profissão? Coloque aí. Quem são as pessoas que podem te ajudar nessa empreitada? Sempre vai ter pessoas que vão atrapalhar e pessoas que vão ajudar. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Liste quem são essas pessoas que vão te ajudar. Se puder listar as que vão atrapalhar e já setar na tua cabeça o que você vai fazer com essas pessoas que podem te atrapalhar, pense assim. Acho, uma figura sempre que aparece aí como calcanhar de Aquiles. Minha sogra vai atrapalhar. Que ela vai falar isso, falar aquilo, falar aquilo. Minha irmã, aquela prima invejosa pode me atrapalhar. Então, você tem que estar preparado para, mentalmente, para você dar as respostas e tratar essas pessoas que vão te atrapalhar da forma adequada. Quando você for listando todos esses pontos, coloque no plano de ação para ficar fácil a execução depois. Não fique ali pensando, pense em coisas diferentes, pense fora da caixa, peça a opinião de outras pessoas. Converse com outras pessoas que fazem, que já são bons o suficiente naquilo que você está querendo começar a fazer. Isso pode te ajudar muito porque você aprende com os erros dos outros. É muito bom os erros, porque a gente aprende com os nossos erros, mas quando a gente aprende com os erros dos outros é melhor ainda, porque aí a gente não sofreu o que eles sofreram e a gente consegue andar e fazer um movimento muito mais rápido. Então pense fora da caixa, às vezes você pode contratar uma consultoria para te auxiliar com esse movimento, você pode contratar uma consultoria para te auxiliar a fazer a recolocação, você pode contratar uma consultoria para te ajudar a fazer o planejamento financeiro. Então pense fora da caixa, vá atrás de outras experiências, outras pessoas que podem trazer um conhecimento que você não tem. Às vezes, não precisa de você ir atrás de um fornecedor ou de um consultor muito caro. Procure aí. Hoje em dia a gente tem profissionais, cara, de todos os gabaritos, de todos os valores no mercado. Vai ter aquele que seja o adequado para você. Nem muito, nem pouco. Seja o adequado para o que você está precisando. Imagine assim, leve em consideração que para essa mudança que você vai fazer, pode ser que você continue no emprego atual até que essa mudança se torne realidade, ele se torne teu primeiro plano. Hoje em dia você está trabalhando, tem um trabalho que te dá a remuneração que você precisa para se manter e você vai iniciar aqui, desenvolver essa nova carreira em paralelo com a tua profissão atual. Leve isso em consideração. Por quê? A parte financeira ela é muito importante. Muitas vezes, quando a gente já cinde com um emprego antigo,
a gente passa por um período muito turbulento que pode atrapalhar esse movimento de busca de conhecimento, de fazer network, de ir atrás de outras pessoas. Então leve em consideração levar os dois momentos aí paralelos, a tua atual carreira e a futura, para um risco financeiro menor. Para você não se preocupar tanto com o financeiro, que não tenha tempo de correr atrás dos itens obrigatórios e necessários para a sua futura carreira. Pense assim, nenhuma mudança é fácil, nenhuma mudança é fácil. Você precisa ter coragem para começar a mudança, mas pense assim, começar uma carreira ou fazer uma mudança drástica numa carreira após os 40 anos, será que isso é impossível? Vou te dar alguns exemplos aqui. Que a gente tem aí na história de pessoas que fizeram fortunas. Donald Fisher, ele, mesmo sobrenome do meu amigo Fisher, ele é o dono da Gap, ele foi o fundador da Gap junto com a esposa, e a Gap se tornou no que é hoje, né? No início, ele começou esse projeto, se eu não me engano, com 41 anos. No início, a Gap era só para roupas de adolescentes, se eu não me engano. E aí depois se tornou a empresa que é hoje de não sei quantos bilhões de dólares, se eu não me engano, 15 bilhões, que vale 15 bilhões de dólares. A Gap, aquela de roupa que tem um casaquinho bonitinho. Cara, adoro roupa de lá. Ele começou a carreira depois dos 40, com 41 anos de idade, e fez a fortuna que fez. Começou ele e a esposa dele. Outro exemplo aqui que muitas pessoas conhecem, Henry Ford, foi a mesma coisa. Ele começou, o seu início de carreira, ele trabalhava na fazenda do pai, mas foi depois dos 40 anos que ele começou a trajetória de sucesso. E aí, hoje tem aí uma das maiores multinacionais automobilísticas do mundo, que é a Ford. Ele começou após os 40 anos de idade e hoje tem uma fortuna aí, se eu não me engano, hoje ele não está sozinho, tem vários sócios, mas se eu não me engano, é uma fortuna hoje a Ford, e ele começou depois dos 40 anos de idade. Outro, Roberto Marinho, da Rede Globo, a mesma coisa. Ele era jornalista, depois de 20 anos de jornalista, ele pegou o negócio do pai, expandiu e hoje tem aí esse império que é a Rede Globo, que todo mundo conhece. Outro, um dos homens mais ricos que tem no mundo, Jorge Paulo Lemann. Ele também começou após os 40 anos, em 2008, que começou a Ambev. Ele era bancário, se eu não me engano, já começou a vida empreendendo, só que a fortuna que ele juntou foi depois dos 40 anos de idade. Então pense assim, tem tantas pessoas, cara, se você procurar, coloque aí na internet, procure a quantidade de pessoas que fizeram fortunas depois dos 40, tem depois dos 50, depois dos 60 anos de idade, tem vários casos. Quando você olha aquilo, você fala, nossa, conseguiram tudo isso, se alguém no mundo conseguiu, eu posso conseguir também. Então não imagine que é tudo muito mais difícil para as pessoas depois do 40. Meu exemplo, a transição que eu fiz do financeiro para o RH, se eu não me engano, eu estava com 34 anos, 33, 34 anos. Não é fácil, mas você precisa ter coragem para fazer a mudança. Detalhe, coragem não é ausência de medo, coragem é você ir mesmo com medo, porque o medo da mudança todo mundo tem. Então não tenha medo de fazer nenhuma mudança. Vou dar outro exemplo. Mudei com 46
5 anos, com 45 anos de idade. Queria mudar, conversei com meu marido, queria sair da cidade que a gente morava, que era Manaus. A gente começou a ir atrás, definimos como seria o plano. Ah, quem vai primeiro? Não, eu vou primeiro. Que pra mim, a quantidade de posições pra mim são menores. A gente queria morar na praia, queria morar no Nordeste. E o meu marido, como é da área de vendas, ele falou assim, não, pra mim a quantidade de posições que existe no mercado é muito maior. Então eu posso me recolocar muito mais fácil do que você, que é aquele primeiro item que a gente conversou na aula de hoje. Quanto mais você sobe na hierarquia, vão diminuindo e dependendo da posição que você tá, a quantidade de vagas no mercado é menor mesmo. Como meu marido trabalhava na área de vendas, quantidade de posições no mercado muito grande, a gente decidiu que eu viria primeiro e aí eu comecei a procurar uma posição que estava de acordo com o que eu queria, remuneração, tudo mais. E aí eu com toda a minha família viemos aqui para o Nordeste, não tínhamos nenhum amigo morando aqui, não tínhamos nenhum familiar, não temos ainda, né? Agora a gente já tem amigos porque a gente fez vários amigos, mas a gente não tinha nenhum familiar. Imagine, eu com 3 filhos pequenos, eu e meu marido, né? 3 filhos pequenos, morava perto da minha sogra, que me auxiliava assim com muita no dia a dia. Você ter uma pessoa de confiança perto, ela me auxiliava com muita coisa. A gente veio pra cá com as crianças pequenas, só que deu tudo certo, porque você vai, conforme você fez um plano, começa a executar, se o teu plano tá bem detalhado, quanto mais detalhado, mais ações você colocar, fica muito mais fácil esse movimento da mudança. Então, não fique pensando assim, ah, é muito difícil, já estou velho para isso, porque isso aí hoje em dia não existe. A gente só está velho para alguma coisa depois que morreu, né? Porque aí não tem jeito mais, nada do que a gente for fazer vai dar certo, porque a gente já morreu. Mas enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está aqui respirando, tem uma esperança e eu tenho certeza absoluta que se você fizer o plano adequado, você vai conquistar assim a posição que você quer e a carreira que você quer. Imagine assim, você tendo que ficar nesse trabalho que você tá insatisfeito, infeliz, muitas vezes até um trabalho que está te adoecendo por mais 40 anos, 30 anos, Deus me livre. Cara, ninguém merece isso no mundo. O cenário depois dos 40, ele pode ser muito mais promissor, porque a sua visão de mundo, seus comportamentos, suas experiências são muito maiores do que você tinha lá atrás. Então vá com medo mesmo, faça teu plano, converse com as pessoas, vou repassar alguns itens que a gente falou. Estude algo novo, que é um resuminho da aula de hoje. Estude algo novo. Vá atrás de network, as outras pessoas, a maioria das recolocações que a gente tem no mercado é através do networking, isso é muito poderoso. Analise suas habilidades, seus interesses, considere a alternativa de empreender, prestar consultoria sim nessa área, porque pode te dar uma liberdade de agenda, de tempo que você não teria trabalhando em outro lugar. Reflita sobre os itens que te faz feliz, para você não fazer uma mudança e continuar aí infeliz e insatisfeito no trabalho. Trace um plano de ação muito bem detalhado, com todos os itens necessários para você fazer uma transição de carreira mais tranquila. Não esqueça de avaliar todo o cenário para incluir ações no teu plano. Quem pode te ajudar, quem pode te atrapalhar. Todos os itens, a parte financeira é essencial nesse plano de ação, então não esqueça. E o outro item, pense fora da caixa. Pense fora da caixa, vá atrás de pessoas que vão te auxiliar, trazendo ideias novas. Não pare quando as pessoas começarem a falar que você, isso não dá pra você, isso, você tá louco, não faça isso.
Eu ouvi várias vezes, nossa, você não tem perfil para RH. Nossa, como que você vai pro RH se o teu perfil é financeiro? Só que eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que era aquilo e acabou que deu certo. Porque só a gente que sabe o que tá doendo. Não é outra pessoa que vai falar qual a carreira que é melhor pra gente, porque só a gente sabe o que tá aqui dentro do nosso coração. Vá atrás do seu sonho. Ninguém merece ficar numa carreira que não te traz satisfação e felicidade. Tenho certeza absoluta que você vai encontrar. Aproveite aí o momento. Curta o vídeo, se inscreva no meu canal do YouTube, vá lá no meu Instagram, comece a me seguir e se precisar de alguma coisa eu tô aqui. Obrigada!